Filhos órfãos de pai vivo, minha história e minha verdade. O Dia dos Pais está chegando e para muitos é um dia de confraternização, um dia em família, mas para outros, como eu e meus irmãos, essa data carrega um peso bem diferente. Nós somos filhos órfãos de um pai vivo. Essa frase parece uma frase dura, mas ela é real, que carrega dor, sofrimento e muito silêncio. No dia 9 de junho, eu postei um vídeo e através desse vídeo eu tenho recebido muitas mensagens no direct, no WhatsApp, e tantas pessoas com muito carinho, com muito amor, nos apoiando, né? Eu e minha família, meus irmãos. E também pessoas com dúvida, o que aconteceu. Depois eu postei lá nos stories que eu ia preparar um vídeo para explicar para vocês o que aconteceu. Por que eu fiz aquele vídeo, né? Hoje eu estou aqui para compartilhar essa parte da minha vida. Uma parte que não é fácil, porém precisa ser dita. E antes de gravar esse vídeo, conversei com meu esposo, conversei com os meus irmãos e orei muito. E eu acredito que um pouco do que eu vou contar para vocês edifique a vida de vocês, que Deus venha restaurar aquilo que parece que está perdido na sua vida. Nasci em uma família cristã, tenho 2 irmãs e um irmão. O meu pai trabalhava fora, a minha mãe cuidava do lar, nunca nos faltou nada, sempre tivemos tudo do bom e do melhor, tanto para comer, para vestir, para calçar. Mas a verdade é que a palavra submissão, ela foi vivida de uma forma errada dentro da minha casa. Minha mãe foi vítima por muitas situações ruins vindas do meu pai. Ela sofreu muito emocionalmente, psicologicamente, e quero deixar bem claro que nós não culpamos a nossa mãe pelo que aconteceu com a gente. E quem conheceu meu pai sabe que ele era um homem arrogante, nervoso, porém ao mesmo tempo amoroso. Só com o tempo fomos entendendo como aquilo nos afetava. Anos se passaram, após 20 anos juntos meus pais se separaram, o meu pai se envolveu com outra mulher, eu me casei e os meus irmãos também. E durante a nossa infância, eu e as minhas irmãs fomos abusadas pelo nosso pai e o nosso irmão não. E depois de adulto, nós marcamos uma reunião para conversar com ele. A esposa atual dele foi convidada a participar dessa reunião, porém ele achou que não havia necessidade da participação dela. A gente respeitou e ela não participou. Nessa reunião foi abordado vários assuntos, porém o principal foi sobre os abusos que nós enfrentamos na nossa infância. Todos choramos, ele pediu perdão e pediu também pra gente nunca mais tocar nesse assunto, pra gente colocar uma pedra em cima do assunto. E o meu irmão respondeu exatamente assim: o senhor acha que só porque o senhor tá pedindo perdão hoje e amanhã as meninas vão esquecer do que aconteceu? Não é assim. Não é dessa forma. O senhor pede perdão hoje e amanhã acordou, nada aconteceu. Não é assim, não. E ele tá certo, meu irmão não tira a razão dele, ele foi muito sábio em falar isso. Enfim, meu pai queria que fosse encerrado ali o assunto e nunca mais falasse sobre o assunto. Até então, não, a gente não ia falar mais. Pra gente, o assunto estava sendo encerrado naquele dia. Se a gente não gravou essa conversa, nós não tínhamos noção do que estava por vir no futuro. E cada um seguiu a sua vida. Eu e a minha irmã, a Elisângela, nós tínhamos contato com ele. Agora, a Elisama e o Eric, bem pouco. Anos depois, nós recebemos uma notícia que ele e a sua esposa adotaram 2 meninas. E isso deixou a gente em choque, sem reação. Conhecemos as meninas eram lindas. Aquelas meninas que você olha pra elas, sabe, no olhar, elas estavam sedentas, assim, de amor, de carinho, de atenção. É isso que elas estavam precisando. E elas queriam um lar, uma família. Mas a dor que sentimos ao imaginar que elas pudessem passar pelo que a gente passou era insuportável. Ai, Deus. E um dia meu pai estava mexendo na casa da minha irmã e ele estava agindo de forma estranha com ela. Ela achou estranho e perguntou pra ele o porquê, ele está tratando ela daquela forma. E a resposta dele para minha irmã foi: quem é pai da fulana sou eu, e quem tem que orientá-la é eu e a atual mãe dela. Dias antes, nós fomos num aniversário que aconteceu numa igreja. Que eu me lembro, foi no aniversário da mais velha. E ao retornar desse aniversário, as 2 vieram no carro com a gente. E a minha irmã, ela é bem espontânea e ela já foi bem direto ao assunto. Fulana, não deixa ninguém passar a mão aqui, nem aqui, nem aqui. Você sempre tem que deixar guardadinho. E se alguém vir, não. Não e não e não. Foi bem direto ao assunto, ela entendeu. Tá bom, tia, tá bom. O amor de menina. E quando ele falou isso pra minha irmã, aí a gente já ficou com uma pulga atrás da orelha. Em que momento essa menina falou isso pra ele? Por que ela falou isso pra ele? Aí a gente já ficou desconfiado de alguma coisa. Já ficamos preocupados, já ficamos em alerta. E na hora, algo dentro de mim não ficou em paz.
Foram dias muito difíceis, só de imaginar que pudesse estar acontecendo alguma coisa com essas meninas. E se estivesse acontecendo alguma coisa, eu não ia me perdoar. Eu não ia, eu estava me culpando, meu Deus. Elas estão ali com ele, pode acontecer alguma coisa e eu sei, já aconteceu comigo, e eu não posso deixar isso acontecer com elas. Eu já estava ficando doente com isso. E foi nesse momento que o meu esposo se tornou meu maior apoio. Ele esteve comigo a cada passo, cada decisão, a cada crise, a cada choro, a cada desespero. Ele me ouviu em silêncio, me abraçou, me acalmou, me sustentou em oração. Quando eu quis recuar, ele me lembrou da minha força. Meu esposo, ele não só acreditou em mim, ele caminhou comigo. Sem Deus, eu não teria força psicológica, emocional, espiritual para enfrentar tudo que eu enfrentei, que os meus irmãos enfrentaram. E foi através dessa força que decidimos denunciar o nosso pai. Fomos à delegacia da mulher e lá fomos orientadas a fazer o boletim de ocorrência. E a primeira a dizer sim foi a minha irmã mais velha, que foi a que mais sofreu. Passamos o dia lá e o escrivão que me atendeu disse assim: a história de vocês dá um livro de terror. Sim, ele disse exatamente isso. E ele estava certo, foi o dia que eu descobri coisas que eu não queria ter descoberto. Coisas horríveis. Depois disso, vieram o psicólogo, conselho tutelar, perito e, por fim, o dia da audiência. Eu e os meus irmãos fomos ouvidos, o juiz não achou necessário de ouvir a minha mãe e nem as nossas testemunhas. E alguns meses depois, saiu a sentença. Ele foi condenado pelos crimes que ele cometeu, mas como havia passado muito tempo, a pena prescreveu. O crime foi reconhecido, mas ele não foi preso. Não temos raiva do nosso pai, porém ele nega até hoje os crimes que ele cometeu. Mas mesmo ele negando, se ele não tivesse adotado essas meninas, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo contando um pouco da minha história. E no meio do processo, eles perderam a guarda das meninas, não estão mais com elas. Nós ficamos sabendo que hoje elas estão com outra família e eu estou muito feliz, nós estamos felizes de saber que elas não vão sofrer o que a gente sofreu. Se esse foi o meu chamado aqui na Terra, eu falo muito com Deus sobre isso. Se esse foi o meu chamado de evitar que essas meninas sofressem o que eu sofri, o que as minhas irmãs sofreram, amém. Pelo menos eu concluí uma etapa da minha vida. Eu espero que elas estejam bem, estejam felizes, que um dia elas entendam o que a gente fez, porque eu sei que elas pegaram um amor muito grande pelo meu pai, pela mulher dele, pela família, né, toda. Eu sei disso, elas também sofreram, mas ia ser um sofrimento bem maior se isso acontecesse com elas do que aconteceu com a gente. Sei que o tempo passou, hoje eu já tenho 35 anos. Érica, mas ele não foi preso, tá? Mas hoje ele não tem nenhum filhos. Nenhum. De 4 filhos, ele não tem nenhum filho ao lado dele. E ele não assumiu o que ele fez. Ele não foi homem pra falar, ó, eu fiz isso com as meninas, eu me arrependo e eu tô aqui pra pagar pelo que eu fiz. Não, ele nega até hoje. E ainda fala que a gente mente, que a gente mentiu no processo e continua aí falando que a gente mente, que a gente mente. Hoje eu e os meus irmãos, nós estamos bem. Deus, ele tem cuidado de nós, tem cuidado da minha mãe também. E eu sou muito grata a Deus, porque foi ele que nos sustentou. E se você passou por algo parecido, você não teve culpa do que aconteceu. Deus também não. Então não se cale, não se culpe. Fale com alguém, procure ajuda. Ensine os seus filhos a reconhecer limites. Até aqui você pode, até aqui não. Você não pode fazer isso, você não pode tocar aqui, você não pode tocar aqui. Nós temos que ensinar os nossos filhos a impor limite nas pessoas. Aqui não e aqui não. Você não tem autoridade para fazer isso. Tio, pai, avô, seja quem for, não pode. O que a sua criança falar, acredite, escute. Fique atenta ao que ele está falando. Peça ajuda à sua mãe, a alguma tia, alguém que você tenha confiança, mas não sofra sozinha. O abuso, ele traz consequências horríveis para a sua adolescência, para a sua fase adulta. O silêncio, ele não protege, ele adoece. Vamos proteger nossos filhos, vamos proteger nossas crianças. Não vamos fingir que nada está acontecendo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, comigo não tá acontecendo, mas vamos abrir os nossos olhos para nossos filhos, comportamentos. Eu mesmo tinha muita dificuldade no aprendizado, falar, no expressar. Até hoje eu tenho. Então são consequências, né, que aconteceu no passado, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Deus abençoe a vida de vocês e que o Senhor, ele venha curar as feridas do seu coração, cessar essa dor, porque há sim uma nova história, né, para ser vivida,
e que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço.